partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui e dizendo que Deus é bom em todo o tempo. Mais gratidão, Senhor. Que o Senhor venha colocar gratidão no nosso coração, porque a murmuração nos afasta da bênção de Deus. Então nós temos que ter um coração grato para receber mais que o Senhor tem, porque Ele não tem só as bênçãos, Ele tem a salvação para nós. E eu quero agradecer a Deus por esse dia. Eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida, pelo alimento. Agradeço pela minha família, agradeço pela minha casa, agradeço por tudo que está acontecendo, porque a própria palavra do Senhor nos diz que nós é para dar graças em tudo, porque tudo, a gente mesmo não entendendo, mas tudo está cooperando para o nosso bem. Nós não entendemos e muitas vezes nós estamos esperando uma bênção e começamos, está pertinho de nós receber, e parece que está bem demorado, né? E daí você começa a reclamar, você volta lá para o início da fila. Então nós temos que ser grato a Deus, temos alimento hoje, temos respirando, temos fôlego de vida, temos enxergando, temos vendo. Muitas pessoas que estão lá num leito de UTI gostariam de estar no nosso lugar. E eu vejo que a humanidade hoje está se destruindo. A humanidade hoje a Bíblia está se cumprindo. É nação contra nação, é pai contra filho, filho contra pai, é desse jeito. E eu fico pensando, até uma irmã que não mora no Brasil perguntou para mim de uma determinada situação, se foi aqui no Sul que aconteceu, se foi no Paraná, se foi, eu não sei, eu não fiquei sabendo dessa notícia. E eu fico imaginando quando aconteceu lá que Caim matou Abel se tivesse redes sociais, naquela época. Que escândalo que tinha acontecido, como ontem aí, eu não sei o que aconteceu também, não tô falando que eu sou de A, sou de B, mas aconteceu do lado da direita, coisas assim, não sei o que foi, e daí a pessoa fica julgando, a mesma coisa, às vezes as pessoas importunam tanto, como Moisés. O Senhor falou para Moisés, tu fala com a rocha. Mas o povo irritou tanto que Moisés, ele bateu na rocha. E por causa disso ele não herdou a terra prometida. Ele não entrou na terra prometida. Então eu digo para você e para mim mesmo, nós temos que observar, nós temos que não julgar as pessoas, não saber por que a pessoa falou naquela hora, o que ela estava passando, ou a pressão. Porque a pressão, amada igreja, a pressão é muito difícil. Mas só que às vezes, sabe o que? O Senhor nos coloca na pressão, sabe por quê? Porque nós temos o coração endurecido. E a pressão, ela faz amolecer. É ou não é? Quando você não tem controle na situação financeira, um exemplo. Eu era assim, não tinha controle. Ganhava, vamos dizer, 1.000, gastava 2. Antes de eu conhecer Jesus. E o Senhor me colocou numa prensa financeira, numa pressão tão grande que eu aprendi. Hoje eu tenho... muitas vezes, e como se eu não tivesse. E todas as vezes que eu vou comprar algo, o Senhor diz pra mim, não gaste dinheiro porque não é pão. Por que o Senhor fala isso comigo? Porque tem coisa que é pra mim esperar, e eu tenho que obedecer a voz do Senhor. Eu tenho que obedecer a voz do Senhor, porque Ele sabe lá na frente do que eu preciso, Ele sabe, porque está guardando a minha vida. Porque Ele está me ensinando. Então a pressão muitas vezes é a mesma coisa. Amada igreja, se você não passa por uma situação, você não vai aprender. Você não sabe. Se você nunca teve uma dor de cabeça, você não sabe o que é uma dor de cabeça. Eu lembro que quando eu era jovenzinha ainda, eu nunca vi a minha mãe se queixar de dor de cabeça.
eu tinha muito com frequência dor de cabeça. Eu nunca vi minha mãe ter náusea. E eu, desde que eu me conheço por gente, faz muitos anos, tá? Eu sempre tenho enjoo. Às vezes eu nem preciso comer, eu só olho para uma coisa, eu só olho para aquilo ali e já me dá náusea. E eu ficava pensando, mas como que a mãe não sabia o que é isso? Então, se você não sabe, tu não pode falar. Quando você sabe, e às vezes tu tem que passar por uma situação para entender, como eu já falei aqui, aquela situação que eu quando as pessoas falavam de dengue, eu não achava que era tão difícil e eu tive que passar. Passei 3 vezes e graças a Deus, louvado seja Deus, creio que o Senhor já me deu imunidade, que eu tô com meu corpo com imunidade suficiente para não pegar mais isso. Um mosquito tão pequeno, parece tão indefeso que tu mata ele com o teu dedinho, e você quase morre por causa de uma picada. E assim, muitas vezes na nossa vida vem alguém aí tão indefeso, tão inocentinho, e nos mata com uma palavra. Não deixa ninguém te matar com palavra. Fica com a palavra que o Senhor deu. Aquilo que Ele prometeu, Ele garante. Então, e eu estava meditando, sabe, amada igreja, às vezes a gente pensa, ontem eu fazendo um fogo aqui, num fogão a lenha, e usando umas cascas. E Deus falando que logo que para iniciar o fogo, você precisa de uma coisa mais levinha. Uma casquinha, um cavaquinho, uma madeirinha mais fina. E ela, imediatamente, se ela está bem sequinha, ela logo vai acender aquele fogo, vai dar uma lavareira bonita, mas daqui a pouco, nem cinza não fica. Tu tem que colocar algo mais grosso. Então, muitas vezes, nós queremos, assim, estar na presença de Deus só com as casquinhas, um foguinho. Eu fui lá no culto, foi bênção de Deus, eu pulei, eu me emocionei. Deus não se comove com emoção. Você tem que ter cerne, você tem que saber discernir o que é bom. Então, eu meditando, Deus sempre falando comigo. Hoje estava falando com uma irmã, que ela mora na França. Ela me disse assim, como tá difícil, eu estou orando, estou fazendo as coisas, eu estou orando da mesma forma eu. Estou aqui, Deus está falando comigo, nos pequenos detalhes, através dos animais, através da chuva, através da natureza. E o Senhor me falava muito assim, por exemplo, se eu pedir algo para Deus, Deus vai me retribuir. E se eu pedir algo ruim para Deus, fazer para o outro? Será que vai se multiplicar? Mas vai voltar para mim. Então tudo eu tenho que ter cuidado até como que eu vou pedir. Quando Salomão pediu sabedoria para Deus, ele pediu sabedoria e Deus acrescentou o resto para ele. É a mesma coisa como diz. Ele disse, porque tu não me pediu a vingança dos teus inimigos, eu não sei o que tu está pedindo. Eu não sei o que você está pedindo, tem pessoas que pedem, eu quero trabalhar naquele lugar, mas aquela pessoa tem que sair de lá. Deus não vai fazer isso. A não ser que aquela pessoa tá com uma coisa muito séria com Deus, que Deus está colocando ele bem na prensa, na balança, não sei. Porque todos são filhos. Aquele que tu gosta, aquele que não gosta, todos são filhos de Deus, da mesma forma. Então, daí quando a palavra vem dizendo para mim e para você, lá em Mateus 7, pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei, abrir-se-vos-á. Você está pedindo o quê? Ele está dizendo, dar-se-vos-á. Buscai, encontrarei. Se eu estou pedindo, dar-se-vos-á. Se eu estou pedindo mal para o meu inimigo, eu vou receber esse mal. Então eu tenho que pedir, aproveitar para estar na presença de Deus. Senhor, eu não estou conseguindo, eu não gosto dele, mas abençoa ele, Senhor. Abençoa ele, leva para bem longe. Como nós tínhamos uma situação aqui na nossa cidade, uma pessoa que era uma pessoa muito sábia, mas muito autoritária, autoritarismo, vou dizer assim, mas também colocou a nossa cidade em ordem. Aí as pessoas, não, eu não vou votar para ela, para deputada. Eu disse, não, eu vou votar sim, porque eu quero que ela faça as coisas, mas eu quero que ela fique longe daqui. Que ela era uma pessoa com compromisso com a sociedade. Eu vou votar sim. E assim foi, amada igreja. Então nós temos que entender o que é que eu estou pedindo.
Buscar e encontrareis. Se você vai... A palavra diz, fuja da aparência do mal. Fuja das palavras, fuja das más conversações. Eu tenho observado agora que nesse tempo de Copa do Mundo, como tem caído as visualizações. As pessoas não têm mais tempo, as pessoas têm que olhar os jogos, que não vai acrescentar nada na vida espiritual, vou estar vazia, vai terminar os jogos, vão se frustrar e muitos vão pensar em até tirar sua própria vida. Por quê? Porque não estão se enchendo de Deus, estão buscando coisas que vai dar um vazio muito grande no coração. Batei e abrir-se-vos-á. Aonde você está batendo? Aquela mulher, aquela viúva, ela foi bater na porta do juiz. Quanto tempo ela bateu, eu não sei. Mas ela recebeu a bênção dela. Se tu bate na porta certa, pede para o Senhor qual é a porta. Ele disse, eu sou a porta, você já sabe qual é a porta, eu sou a porta. É nessa porta que você tem que bater. Que eu tenho que bater. Abrir-se-vos-á. Se tu bate na porta da perdição, ela está aberta, ela nem vai se abrir, já está aberta. É fácil de tu entrar. A palavra do Senhor diz que o caminho para o céu é estreito. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Olha só, porque aquele que pede recebe. Eu estou pedindo bem. Eu estou pedindo bem. Eu estou pedindo para o Senhor abençoar. Porque quando vão ser abençoados, vão tirar os olhos das minhas bênçãos. Eles vão se contentar e Deus vai mostrar para eles. Nós temos que entender isso. Se nós vamos olhar a oferta de Caim e Abel. Abel foi lá, deu a oferta dele, a oferta agradável a Deus. Caim não ficou olhando para a oferta que ele deu, ele ficou olhando para a oferta que Abel deu. E ficou com raiva. Porque Deus se agradou. Porque ele deu de coração. Então agora, nesses dias, se você quer dar alguma coisa, mas dá de coração. Não retém aquilo que Deus... Ah, mas pastor, é só 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Dá. Porque o Senhor sabe aonde vai ser distribuído. Como eu vejo que tem muitas pessoas que entram, acham que nós, pastores, nós não temos salário, amada igreja. Nós estamos trabalhando por amor a Deus, por amor às almas. Tem pessoas que entram, principalmente pessoas de outros países, é toda hora pedindo dinheiro, mandando fotos de crianças, sempre as mesmas fotos. Tem pessoas próximas para ajudar. Porque aquele que pede, recebe. Porque aquele que busca, encontra. Se você busca o bem, você vai receber o bem. Se você busca a graça de Deus, Ele vai te encher da graça e você vai superar isso que você está passando. E qual dentre vós que é pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Muitas vezes... observando certas situações, quando nós não estamos preparados, quando o Senhor quer nos ensinar, quando Ele quer colocar nós numa prensa, Ele faz nos passar uns estreitos para nós aprender. Às vezes você tem alguma coisa e a criança pede para você e você diz, não, mas você deixa mais um pouquinho. Ele vai ter que obedecer, ele vai ter que fazer aquele trabalho que eu dei, aquela tarefa escolar, aquela tarefa em casa, ele vai ter que fazer isso primeiro. E assim Deus diz para mim e para você, você vai ter que fazer isso primeiro, eu vou te dar. Tem bênçãos reservadas para mim e para você. Mas eu e você precisamos estar na brecha, temos que estar na posição, temos que estar na obediência. E aí o filho, se o filho pede pão, você vai dar uma pedra, não vai. Pedindo-lhe um peixe, ele dará uma serpente, jamais, você vai dar o melhor. Eu hoje, que minha filha já está com uma idade boa, já tem filhos, quando ela chega aqui eu sei o que ela quer, eu sei que ela não gosta de casca do pão, eu vou cortar, se eu tenho um pão caseiro, eu vou cortar o primeiro pedaço que eu mais gosto, é a casca, eu vou comer a casca e vou deixar outro para ela. Porque eu sei que ela gosta. E Deus sabe do que você gosta, Deus sabe do que eu gosto. Ele sabe do que eu preciso.
Por isso que eu tenho que fugir da aparência do mal e tenho que bater na porta certa quando ele diz, eu sou a porta. As ovelhas que não entrar pela porta não são ovelhas. E a porta é estreita, vai se desvencilhando do orgulho, da soberba, da vaidade, da prepotência, da arrogância, achando que pode fazer tudo sozinho. Não pode, não. Vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pediram. Então nós temos que pedir o bem, não pedir o mal. Nem para as pessoas que nós não amamos. Quantas pessoas acham, eu não vou perdoar, aquela pessoa não merece. Você merece ser feliz, perdoe, viva em paz. Aleluia. Portanto, escute só. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também. Porque esta é a lei dos profetas. Se você quer o bem, faça o bem. E normalmente nós vamos fazer o bem para uma pessoa e não vai ser dessa pessoa que nós vamos receber o bem. Nós vamos receber de outras pessoas. Ontem, conversando com uma pessoa, a irmã Sônia, mora no Rio de Janeiro. A irmã Sônia foi uma bênção muito grande na minha vida. Não porque ela me ajudou, mas ela me socorreu muitas vezes. Mas ela é uma bênção. Ela foi na minha ordenação pastoral lá em Lusiânia, Goiás. Então nós nos conhecemos pessoalmente. E eu falando para ela, eu disse, eu tenho gratidão a Deus pela sua vida. Eu sou uma dos 10. Eu volto para agradecer. E agradecer a Deus. Enquanto hoje eu tomava banho, eu falava com Deus, o Senhor, mais gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado por tudo, Deus. Tem pessoas que vão olhar para mim e vão dizer, como que tu vai agradecer? Sim, eu vou agradecer por tudo, porque em tudo dai graças. No domingo, quando deu aquela chuva tão forte, entrou água na garagem, inundou tudo, deu lama. E eu olhei para aquilo, eu disse, Deus, se não tivesse carro, se não tivesse garagem, não tinha entrado, louvado seja Deus que tem. Então em tudo aprenda a agradecer, Deus conhece meu coração, eu não estou sendo hipócrita. Eu agradeço por tudo. E a palavra nos diz, então aqui nós aprendemos tudo que vós quereis que os homens vos façam a ele. Não vai receber daquelas mesmas pessoas que tu está fazendo, entenda bem, você vai receber de outras. Lá em Tessalonicenses 5:17 diz, 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Em tudo dai graça. Se nós estamos enfermos, graças a Deus temos remédio. Temos médico. Talvez não é muito bom onde você está, mas tem recursos. Tem os chás. Eu sou muito do chá, eu gosto muito das coisas naturais. Deus deixou tudo. Então vamos agradecer. Pai, perdoa, Senhor, por tantos pecados, Pai. Cura, Senhor, o meu. Todas as vezes que eu murmurei de mal, como a palavra diz, vocês não receberam porque vocês pediram e pediram mal para satisfazer os nossos deleites. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não os meus deleites, Deus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu lembro, Pai, que os anos atrás, como seria a minha vida, Pai, se eu não tivesse a Ti hoje. Essa paz que excede todo entendimento, Pai, em paz e meias guerras. Obrigado, meu Deus. Não me deixe, Pai, eu me desviar. Não me deixe eu olhar, Senhor, para aquilo que não provém de Ti. Não me deixe apegar em ninguém, Senhor, que o culpe.
o lugar que é teu. O meu coração é teu, Senhor. Os meus pensamentos são teus, Senhor. Obrigado, Deus. Senhor, eu apresento todas as vidas que estão aqui agora juntamente comigo, orando, Pai. As suas causas impossíveis, as suas petições. Que nós vamos saber pedir, Pai. Saber bater na porta certa. Não adianta eu bater na porta errada, querer receber a bênção, porque o Senhor diz que o Senhor é a porta. Jesus, tem misericórdia de nós. Ilumina, Senhor. Nos ensina a orar como convém. Visita essas vidas, Pai, que estão enfermas, Pai, que estão fazendo tratamento intensivo de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise. Meu Deus, visita os hospitais, as UTIs, as CTIs, meu Deus. E que nós venhamos, Senhor, a cair em si, Pai. É tempo de voltar. É tempo de reatar as amizades, Senhor. É tempo de pedir perdão. Eu tenho visto, Pai, que as coisas estão cada dia mais estreitas, Pai. O pessoal se afastando mais e mais. Oh, Pai, tem misericórdia. Mas o Senhor deu livre-arbítrio para cada um. As escolhas são nossas, Senhor. Oh, Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo, meu Deus. Eu te louvo e te agradeço, Deus, pelas lutas, pelas provas, Pai, pela pressão que o Senhor fez eu passar, porque eu aprendi ali, meu coração se dilatou, Senhor. Oh, Deus, 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 Deus. Como disse Davi, não retira de mim, Senhor, teu Santo Espírito, a tua presença, Senhor. Eu oro pela nossa nação, Pai. Eu oro pelos acontecimentos que está, Senhor, para tudo que está para acontecer, que já está acontecendo, Pai. Que esse povo venha se voltar, que esse povo venha se converter. Muitos que dizem que são cristãos, Pai, hoje estão, Senhor, com os olhos voltados para os prazeres da carne, para os jogos. Esquece de te buscar. Pai, nós queremos bater na porta certa. Nós estamos pedindo, Pai, eu te peço o renovo. Tem vidas que estão sobrecarregadas, cansadas, sufocadas, Pai. Que o Senhor venha, Pai, nos ajudar a vencer. Pai, eu te peço pela minha cidade, pelo meu estado, meu Deus. Eu te peço, Senhor, pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos. Eu peço o bem, Pai. Porque o Senhor não multiplica o mal, não. Quem multiplica o mal é o inimigo. O Senhor multiplica o bem. O Senhor não se deixa vencer em generosidade, Pai. Eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar. Eu oro pela vida do meu pastor presidente. Abençoa a missionária Rosa, Pai. A cada obreiro, a cada dizimista, os ofertantes. Abençoa, Senhor, as pessoas, Pai, que compartilham este áudio aqui no Brasil, fora do Brasil. Vidas, Pai, que ficam esperando, mas vidas, Pai, que ouviam, Pai, que acompanhavam, Pai, que eram assíduos, hoje estão perdidos porque tempo de jogo, eu preciso participar, eu preciso olhar. Quer dizer, eu caí em si, Pai. Coloca repugnância para as coisas do mundo, meu Deus. Coloca nojo pelo pecado, pelos vícios, Pai. Não que é pecado olhar, mas nós temos que ter equilíbrio. E é um tempo de buscar. É um tempo de relatar as amizades. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Eu oro para os dizimistas, os ofertantes, os bons samaritanos. Eu oro para as criancinhas, Pai, os meus netinhos, eu coloco diante de Ti, Pai. E te peço por todas as crianças, livra de todo ataque do inimigo, Pai. Livra das potestades a mente das nossas crianças, Pai. Guarda, nos protege, Pai. São o futuro da nossa nação. Que os pais venham, Senhor, ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Muitos pais desviam seus filhos ainda que querem buscar a presença de Deus, meu Deus. Ajuda-nos a vencer, Pai. E fica conosco. Dai-nos um coração grato. Um coração que
Retira de nós, Pai, toda murmuração. Que nós não vamos ficar andando em círculo, Pai, por causa da murmuração. Tudo reclamamos, esquecemos de olhar as coisas boas que o Senhor tem. Dá-nos um coração grato a Ti, Senhor. E fica conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo o mal. Em nome de Jesus. Amada igreja, amanhã 9 horas da manhã, nós temos a consagração lá no Ministério Orai Sem Cessar, do YouTube e do Facebook. Venha para consagração. Venha buscar a presença de Deus, venha se consagrar a Deus. Porque quando nós oramos, grandes coisas estão acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Vai pedir no coração grato. O Senhor tira todo esse azedume do nosso coração e põe gratidão. Oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão. Aleluia. Por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia, Deus. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé. Aleluia. Gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti. Mais grato a Ti, Senhor. Mais grato a Ti. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado por tudo. Obrigado pelo frio, obrigado pelo calor, obrigado pela chuva, Pai. Obrigado pelo sol, obrigado por tudo, meu Deus. E fica conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal, em o nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer esse rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja Deus. Então amanhã, 9 horas da manhã, consagração, lá no Ministério Orai Sem Cessar, do YouTube e do Facebook. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Amém? E eu sou Ministério Orai Sem Cessar.